Fala, galerinha. Tudo tranquilo? Tudo beleza? Vamos para mais uma partida do Campeonato Santareno de Xadrez Clássico 2023, beleza? Hoje temos aqui a partida da mesa 4 da rodada 3, que aconteceu no último dia 16 de julho de 2023. Sabe quem foi que jogou nessa mesa? Olha só aí, dá uma olhadinha. Jogou Raikson Santos com 1.791 de rating com as peças brancas, contra Markson Luiz Branco, com 1.844 de rating, jogando com as peças negras. E vamos dar aquela olhadinha na partida e ver o que aconteceu nesta peleja. E o Raikson começou com peão E4, Markson respondeu um E5, cavalo F3 pelo Raikson e cavalo F6 pelo Markson. Bom, aqui nós temos uma defesa Petroff jogada numa partida clássica de 60 minutos com 30. E Raikkonen jogou bispo C4, considerado aqui um erro pelo computador, porque ele sai de todas as variantes principais da abertura, onde a abertura pediria o lance cavalo toma E5, e aí seguir de maneira clássica, peão D6, cavalo retorna, cavalo toma peão em E4, peão D4 abrindo o centro, peão D5 já trazendo essa defesa para o cavalo, bispo D3 e bispo D6, roque, roque. Essa seria a abertura clássica da defesa Petrov. E depois que Raikkonen jogou bispo em C4, o Markson jogou cavalo em C6, considerada aqui uma imprecisão pelo peixe, né? Porque aqui, querendo ou não, deixou aqui um peão de ser capturado, e ele poderia ter entrado numa linha mais agressiva, jogando cavalo E5, e o adversário poderia responder um cavalo toma, depois vinha o peão defendendo o seu cavalo em E4 e atacando o bispo em C4, bispo retorna, e aqui as negras teriam, juntamente com as brancas, toda a sua ala do rei já desenvolvida e com o roque pronto para cada lado, porém, o jogador das negras já tem o seu bispo disponível para jogo e o jogador das brancas ainda não, e nesse fator o jogador das negras teria uma leve vantagem posicional se ele tivesse tomado o peão em E4, ao invés de jogar o cavalo em C6. Tá? Depois de cavalo C6, jogado pelo Marx, foi jogado cavalo em G5 pelo Raikkonen. Você está reconhecendo essa posição? Né? Ela é típica da Petrov? Você tem certeza que você está respondendo que sim? Então, olha só, não é não, né? Nós temos uma abertura, não sei se vocês lembram, que ela é chamada ataque fegatelo, que ela segue essa posição exata onde os nossos amigos chegaram no lance 4 de sua partida. Olha como começam os lances oficiais do fegatelo. Peão E4, peão E5, cavalo F3, cavalo C6, defendendo o peão, bispo C4, buscando já um ataque à distância na casa de F7, cavalo F6 pelas negras, e aí vem cavalo G5 pelas brancas. Esse é o ataque fegatelo, e ele segue com peão D5, buscando um bloqueio na diagonal, peão toma, cavalo toma, e aqui vem o sacrifício das brancas, tomando o peão de F7, atacando duplamente a dama e a torre, e para não perder nenhuma de suas peças, tem que mexer seu rei, tem que tomar o cavalo, só que brancas poderão facilmente recuperar essa peça ao longo de alguns lances. E, para a gente não se delongar muito nela, vou mostrar para vocês até o momento onde o rei já vai para o centro dessa abertura. Então, rei toma F7, dama F3, rei E6 e cavalo C3 jogado pelas brancas, trazendo 3 ataques à casa de D5. E, no momento, o rei dispõe apenas dele e da dama para defender esse cavalo. Futuramente vai jogar esse cavalo para cá, mas, como eu disse, vamos voltar à partida, para a gente não chegar muito longe no pegatelo. Então, aqui começaram com a Petrov, Raikkonen jogou cavalo G5, dando início de um ataque fegatelo, e o Markson respondeu à altura do fegatelo. Então, peão D5, peão E4 toma D5, e aqui vem uma outra variante nessa posição, que é cavalo A5 atacando o bispo de C4. E aqui Raikkonen entrou nessa bagunça, bispo em B5, bispo D7 jogado pelo Markson, dama D2 trazendo defesa para seu bispo e ainda atacando o peão de E5, e Marcos jogou A6, aqui considerada uma imprecisão, né? Ele, em termos também, foi passivo nesse momento, porque o melhor para ele seria já deixar o seu rei preparado para um futuro roque, se as brancas resolvessem tomar o peão central, que pode ser até considerado um peão venenoso nesse momento. Então, depois dessa passividade do Markson,
Raikson tomou o peão, atacou o rei, dama captura E5 cheque, bispo E7, bispo D7 cheque, dama D7, tá? O melhor lance no momento. Não poderia sair com o cavalo, porque deixaria a casa de G7 extremamente sem defesa, e ele teria o seu roque e a ala do rei totalmente furada, né? Então, tomou de dama, e agora vem um ataque das brancas atacando, além do bispo que está cravado em E7, o cavalo que ficou solto na casa de A5. O Maxson percebeu isso e, em termos, tem como ele ainda salvar suas duas peças, né? Então, ele jogou primeiro o cavalo T6, atacando a dama, e Raikson veio com dama E3, essa imprecisão considerada pelo computador, porque aqui ele também está travando a diagonal do seu bispo, que no futuro sairá para alguma dessas casas, certo? Então, o correto era jogar dama E2, e depois ele poderia sair com o seu peãozinho para poder o seu bispo entrar em jogo. Depois de dama E3, veio peão toma peão, considerado aqui um erro pelo computador, que aqui ele vai deixar um peão isolado no centro, né? E aqui a maioria branca de peões da ala da dama, ela é notável. Então, esse peão poderia muito bem estar fortalecendo essa ilha nas colunas A, B e C das negras. Então, o correto seria ele entrar aqui com dama em D6 para seguir o jogo. Depois de peão toma peão, roque das brancas, roque das negras, peão D3 das brancas para liberar o caminho do seu bispo. E aqui percebe-se que naquele momento a imprecisão agora faz falta, né? Porque a dama está atrapalhando o caminho do bispo em C1. Torre de F em E8, já colocando a torre diretamente na cara da dama negra ou da dama branca. Peão C3, bispo F8, atacando a dama. Dama em G3, uma imprecisão. Aqui, o que é mais recomendado para o jogador das brancas, ao invés de jogar dama G3, seria jogar dama H3, já trazendo fortes ameaças a essa casa de H7 e também ofertando troca às damas, né? Esse seria o lance correto para o jogador das brancas no momento. Depois de dama G3, peão G6 pelo Max, abrindo aqui a diagonal para fianquetar o rei, ou fianquetar o seu bispo. Cavalo D2 pelo Raikson. Bispo G7, fianquetando a sua peça. Cavalo de D em E4. Cavalo toma, cavalo retoma. E bispo E5, considerado um erro, porque esse ataque a dama, querendo fazer com que ela saia dessa casa ou até atacar a diagonal em H2, ela é facilmente refutada, porque depois de F4, que foi o lance jogado, nós temos aqui 3 peças nesse ataque e o bispo tem que voltar. Então, seria 2 lances, 2 tempos perdidos. O correto nesse momento é trazer aqui um ataque ao cavalo e fazer com que o jogador busque casas para essa peça. Então, aqui ele teria que atacar a dama e a dama viria para E7, ainda com vantagem para o jogo branco, mas trazendo novos ataques à peça do adversário. Depois de F4, o bispo retorna para G7, e aqui veio peão em F5, também trazendo problemas, porque se ele toma, ele perde a dama, com o cheque do cavalo em F6, não pode ser retomado pelo bispo, porque a dama está na coluna G, dominando ela. Então, F5 foi jogado, torre de A em D8, sendo considerado esse erro, porque ele ainda deixou essa casa mais fraca, porque aqui pode entrar o peão, né, para atacar o seu bispo e deixar esse quadrado do canto do rei negro mais enfraquecido. O certo era jogar aquele peão em D5 atacando o cavalo, e aqui ele poderia trazer problemas para o jogador das brancas, que também teria contrajogo, né, e trazendo realmente situações onde ele deveria estar pensando se valeria a pena no futuro tomar esse cavalo, porque depois de atacar o cavalo, teria F toma G6, e se toma aqui, o jogo pode ficar bem complicado, porque esse peão de F7 cai, e é um garfo no rei na torre, e seria um cavalo por uma torre do jogador adversário. Então, foi jogado esse torre de A em D8 pelo jogador das brancas, das negras. Então,
foi jogado torre de A em D8 pelo jogador das negras, e o jogador das brancas veio atacando com o bispo em G5. Depois de bispo G5, Markson fez um ataque à dama branca, dessa vez, mais uma vez é considerado uma imprecisão, porque ainda tem várias defesas para essa casa, e a dama pode muito bem sair para outras casas que estão seguras. Ele deveria, nesse momento, atuar com torre em A8, voltando para cá e saindo saindo do ataque do bispo de G5, deixando sua peça segura. Depois de bispo em E5, foi jogado dama H4 pelo Raikson, aqui trazendo mais um ataque em cima da torre adversária e ainda deixando o seu jogo muito mais vantajoso posicionalmente falando. Maxson jogou cavalo em E7, buscando aqui contato peão de F5 para no futuro atacar a dama adversária e também para dar uma proteção à sua torre. Bispo em F6, já na intenção de dama H6 e dama G7 mate, ou até se o Markson tomasse, bispo toma bispo em F6, e aqui cai naquele mesmo tema de dama caindo. Então foi jogado bispo em F6, cavalo toma o peão de F5, atacando a dama, torre toma esse cavalo, fazendo um sacrifício material, dama captura torre, e aqui nós tivemos bispo captura bispo, considerado uma capivarada pelo jogador das brancas, que tinha, nesse exato momento, 5 pontos de vantagem, e ele talvez não tenha visto que ele teria aqui a peça de graça, que estaria em vantagem total. 2 torres por um bispo, e ainda com o bispo, com o rei estando em xeque. Então, nesse momento, ele trocou, né, as peças, e aí o Maxson veio com dama capturando esse bispo, deixando o jogo um pouco mais tranquilo. Eu acredito que o Raikson resolveu trocar aqui em E5, porque ele estava pensando em jogar cavalo em F6, dando cheque e fazendo novamente aqui a troca de peças menores por peça maior, né? Cavalo por torre, e o jogo estaria igualado, dama e torre contra dama e torre, e 6 peões do lado branco contra 6 peões do lado negro. Só que o lado negro estaria com um peão isolado na casa de D. Porém, a sequência que ele tomou, que nós iremos ver em seguida, é o que vai fazer a diferença na partida. Depois de dama toma E5, cavalo F6. Até aqui, né, entendemos a situação. Rei G7, aqui ele não pode de forma alguma vir para H8, que ele toma mate, não tem condição. E se ele vir para F8, tem dama H6, rei G8, perdão, tem dama H6, depois tem rei E7, e aqui nós temos, de novo, um jogo mais igualado. Então, depois de cavalo F6 pelo Raikson, rei G7 pelo Markson, e dama toma H7 pelo Raikson, uma capivarada do nosso amigo, perdendo todas as chances possíveis de vencer a partida, porque aqui ele deveria já dar uma proteção a mais para a coluna F, jogando torre em F1. Então, depois de torre F1, que o jogador das brancas perdeu, o jogador das negras, para não perder a partida mais rapidamente, deveria jogar H5. E aí o jogo estaria mais equilibrado para ambos os lados. Porque aqui, jogando H5, ele protege a saída desse cavalo e a chegada dele em G4. Pois se jogar torre H8, achando que essa simples defesa pode trazer uma melhoria para o seu jogo, o jogo viraria de novo para as brancas, porque brancas têm agora a casa de G4 para o cavalo, e aqui estão atacando as casas de H6 e F6. E jogar aqui um dama H5, você leva mate em 2 com dama F6 cheque, rei G8, dama F7, mate. Certinho? Por isso, o torre H8 não funciona nessa posição. Então, ele furou esse torre F1, jogou o dama H7, acreditando que a torre em seguida fosse ser mais forte para o jogo. Markson tomou o cavalo, agora tem uma peça totalmente, né? Dama e torre contra dama e 2 torres. Torre em F1 cheque, rei G5,
peão H4, cheque, rei G4 pelas negras, e aqui o jogo já está com vantagem completa para o lado das negras. Dama H6. Aqui o dama H6 fez uma grande diferença, porque esse lance ele oferta uma oportunidade para o jogador das negras simplificar tudo, e ele não desperdiçou. Ele jogou dama E3 cheque, e aqui é obrigado ele tomar a dama, senão o jogador das brancas perdem a sua dama. Aqui o jogador das brancas deveria tomar o peão de F7, ainda trazendo problemas para o jogador das negras, que estaria, de um jeito ou de outro, com o seu rei no meio do tabuleiro, porém com uma vantagem, né, material. Mas o seu rei estaria indefeso. Certinho? Então, assim, essa imprecisão do Raikson aqui no lance 30, jogada com dama H6, Markson jogou dama E3 cheque, dama teve que tomar, torre toma em F7, rei G3. Por que esse rei foi para G3 e por que ele não defendeu o peão de B7? Bom, porque se ele toma um peão de B7, é mate, meus amigos. Então, depois de torre G3, ele jogou torre em F1. Aqui é considerado essa capivarada, né? Essa gafe, esse erro grave, porque o jogador das negras já vai se armar para poder terminar a sua partida o quanto antes, né? Tem uma torre na coluna E, defendendo ela, tem uma torre na coluna D, as duas juntas depois podem fazer um estrago nessa coluna, trocar uma torre pela outra e a sua torre ficar livre para fazer um ataque final. Aí depois de torre de D em E8, foi jogado D4, ainda mais uma vez naquela tentativa de postergar o jogo. Torre em E1, e aqui ele disse assim, troca que eu te ganho, né? Mas o Raikson não desistiu e nem trocou as torres. Foi jogado o peão em B4 e Raikson arrematou, ou melhor, e o Markson arrematou jogando torre de E8 em E2, já trazendo todos os perigos possíveis. Então aqui, mesmo que o Raikson não quisesse trocar as torres e jogar, digamos, o peão, ele levaria mate com torre captura G2 cheque, rei G1, torre captura F1 checkmate. E aqui, se ele não toma, ou melhor, se ele não joga o peão em A4 e toma o peão em E1, ele é retomado com mate da mesma maneira. Beleza? Então aí, essa foi a partida. Raikson Santos de brancas e Markson branco, jogando com as negras. Uma partida bem interessante, vocês viram que nós podemos entender várias posições, e aqui nós temos a precisão para vocês. O jogador de brancas teve 3 imprecisões, um erro e 3 capivaradas que foram cruciais ao seu jogo, à sua partida. Ele esteve em vantagem mais da metade do jogo e não soube aproveitar a sua posição. E teve 79% de acerto dos seus lances. E o Markson, jogando com as negras, teve 3 imprecisões e 3 erros, se aproveitando do erro do adversário, né, conseguiu jogar consistente em cima da ala do rei e fez 90% de acerto dos seus lances. É isso aí, meus queridos amigos. Se você curtiu, compartilha com seus amigos, deixe seu comentário, sua sugestão, sua crítica, sua ideia de conteúdo para o clube. Deixe seu like para a gente, seu like é importante para o canal. Se ainda não se inscreveu, se inscreve aí para você ter notícias da nossa cidade, da nossa região, e para você acompanhar também as partidas que nós estaremos analisando para vocês. Beleza, meus amigos? Valeu, até a próxima!